Conte-me seus sonhos. Sidney Sheldon, capítulo 9. Ashley estava combatendo a histeria. Seus dedos tremiam tanto que ela discou 3 vezes, tentando acertar o número. Respirou fundo e tentou novamente. 2, 9, 9, 2, 1, 0, 1. O telefone começou a tocar. Delegacia de polícia. O delegado Blake, por favor, depressa. O delegado Blake foi para casa. Será que outra pessoa... Não, Você pode pedir pra ele me ligar? Aqui quem fala é Ashley Patterson. Eu preciso falar com ele imediatamente. Queira aguardar na linha um momentinho, senhorita, que eu vou ver se consigo localizá-lo. O delegado Sam Blake estava escutando pacientemente a mulher, Serena, que falava aos berros. Meu irmão bota você para trabalhar feito um burro de carga, dia e noite, e não lhe paga o suficiente para você me sustentar com decência. Por que você não exige um aumento? Por quê? Eles estavam à mesa de jantar. Pode me passar as batatas, querida? Serena pegou o prato de batatas e bateu com ele sobre a mesa em frente ao marido. O problema é que eles não sabem o quanto você vale. Tem razão, querida. Pode me passar o molho? Você não está escutando o que eu estou dizendo? Gritou ela. Cada palavra, meu amor. O jantar está delicioso. Você é uma ótima cozinheira. Como é que eu posso brigar com você, seu idiota, se você não briga comigo? Ele abocanhou uma garfada de vitela. É porque eu amo você, minha querida. O telefone tocou. Com licença. Ele se levantou e atendeu. Alô? Pois não? Pode pode colocá-la na linha. Senhorita Patterson? Ele ouviu os soluços dela. É uma coisa terrível aconteceu. O senhor precisa vir até aqui imediatamente. Estou a caminho. Serena se levantou. O quê? Você vai sair? Nós ainda nem acabamos de jantar. É uma emergência, querida. Vou voltar assim que puder. Ela ouviu afivelar a cartucheira. Ele se inclinou sobre ela e a beijou. Que jantar maravilhoso! Ashley abriu a porta assim que ele chegou. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Ela tremia. Sam Blake entrou no apartamento, esquadrinhando o ambiente com cautela. Tem mais alguém aqui? Alguém esteve aqui. Ela estava se esforçando para manter o autocontrole. Venha ver. Ela levou até o banheiro. O delegado Blake leu as palavras escritas no espelho em voz alta. Você vai morrer. Ele se virou para Ashley. Alguma ideia de quem possa ter escrito isso? Não, disse ela. O apartamento é só eu. Ninguém mais tem a chave. E alguém tem vindo aqui. Anda me seguindo. Alguém está planejando me matar. E irrompeu em lágrimas. Eu não aguento mais isso. Ashley estava aos prantos, fora de controle. O delegado Blake colocou o braço ao redor dos ombros dela e a confortou. Tenha calma, vai ficar tudo bem. Nós vamos lhe dar proteção e vamos descobrir quem está por trás disso. Ela respirou fundo. Desculpe, eu não costumo me comportar desse jeito. É que tem sido horrível pra mim. Vamos conversar, falou Sam Blake. Conseguindo abrir um sorriso a muito custo, Ashley respondeu. Tudo bem. Que tal tomarmos uma boa xícara de chá? Eles ficaram sentados, conversando e tomando um chá quente. Quando foi que tudo isso começou, senhorita Patterson? Mais ou menos uns 6 meses atrás. Eu sentia que estava sendo seguida. A princípio, era só uma impressão meio vaga, mas aí começou a tomar vulto. Eu sabia que estava sendo seguida, mas não conseguia ver ninguém. Então, lá no trabalho, alguém entrou no meu computador e desenhou um braço, a mão empunhando uma faca, querendo me atacar. E a senhorita faz ideia de quem poderia ter sido? Não. A senhorita disse que alguém entrou neste apartamento antes de hoje? Isso. Uma vez, alguém acendeu todas as luzes quando eu não estava. Outra vez, eu encontrei uma ponta de cigarro sobre minha cômoda. Eu não fumo. E alguém abriu a gaveta e mexeu nas minhas roupas íntimas. Ela respirou fundo. E agora? Isso aí. A senhorita tem algum namorado que possa estar se sentindo rejeitado? Ashley balançou a cabeça. Não. Participou de alguma negociação onde alguém possa ter perdido dinheiro por sua causa? Não. Nenhuma ameaça de alguém?
Não. Ela pensou em lhe contar sobre o final de semana perdido em Chicago, mas com isso poderia ter mencionado o pai. Preferiu não dizer nada. Eu não quero ficar sozinha aqui hoje à noite, falou Ashley. Tudo bem. Vou ligar para a delegacia e pedir para que eles mandem alguém para... Não, por favor. Estou com medo. Não consigo confiar em mais ninguém. O senhor poderia ficar aqui comigo? Só até amanhã de manhã? Acho que eu não... Ah, por favor. Ela tremia. Ele a fitou nos olhos e achou que nunca tinha visto ninguém tão aterrorizado assim. Não haveria algum lugar onde a senhorita pudesse passar a noite? Não tem amigos que... E se for um dos meus amigos que está fazendo isso? Ele assentiu. Está certo. Então eu fico. Quando amanhecer, vou providenciar proteção 24 horas por dia para a senhorita. Obrigada. A voz dela soou aliviada. Ele afagou a mão de Ashley. E não se preocupe, eu lhe prometo que vamos chegar ao fundo disso tudo. Deixe-me telefonar para o comissário Dowling e contar-lhe o que está acontecendo. O telefonema durou 5 minutos e, ao terminar, ele falou: É melhor eu ligar para minha mulher. Claro. O delegado Blake tornou a pegar o aparelho e discou. Alô, querida, não vou voltar para casa hoje à noite. De modo que acho que seria uma boa ideia você ver televisão e... Você não vai o quê? Onde você está? Com uma dessas suas putinhas baratas? Ashley pôde ouvir os gritos dela no telefone. Serena, a mim você não engana. Serena, é só nisso que vocês homens pensam, dar uma trepadinha. Serena, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais tolerar isso. Não, Serena, é essa a gratidão que eu recebo por ser uma esposa tão boa? A conversa unilateral continuou durante mais 10 minutos. Finalmente, o delegado Blake desligou o aparelho e se virou para Ashley, constrangido. Eu tenho de pedir desculpas. Ela não é assim. Ashley olhou para ele e disse: Eu entendo. Não, eu estou falando sério. Serena age dessa maneira porque está com medo. Ashley olhou para ele, curiosa. Medo? Ele ficou em silêncio por um momento. Serena está morrendo. Ela tem câncer. A doença não se manifestou durante algum tempo. Começou há 7 anos. Nós estamos casados há 5. Então, o senhor já sabia? Sabia, mas não me importei. Eu a amo. Ele parou de falar. Tem piorado ultimamente. Ela anda assustada porque está com medo de morrer e teme que eu a abandone. Toda aquela gritaria serve para encobrir o medo. Eu sinto muito. Ela é uma pessoa maravilhosa. No fundo, é gentil, carinhosa, amável. Essa é a Serena que eu conheço. Eu peço desculpas por ter causado um... Falou Ashley. De jeito algum. Ele olhou ao redor. Só há um quarto. O senhor pode ficar lá. Eu dormirei no sofá, disse Ashley. O delegado Blake balançou a cabeça. O sofá está bom para mim. Eu nem sei como agradecer, falou ela. Não tem problema, senhorita Patterson. Ele a observou ir até o armário para pegar lençóis e cobertores. Ela foi ao sofá e esticou o lençol. Espero que o senhor... Perfeito, eu não pretendo dormir muito mesmo. Ele verificou as janelas para se certificar de que estivessem bem fechadas e depois foi até a porta, dando 2 voltas na tranca. Tudo certo. Ele colocou a arma sobre a mesa ao lado do sofá. Durma bem. De manhã, nós vamos organizar tudo direitinho. Ashley assentiu, foi até ele e deu-lhe um beijo no rosto. Obrigada. O delegado Blake esperou que ela entrasse no quarto e fechasse a porta. Voltou às janelas e verificou-as novamente. A noite seria longa. Na sede do FBI, em Washington, o agente Ramirez conversava com Roland Kingsley, o chefe da sua seção. Temos as impressões digitais e os laudos do DNA encontrados nas cenas do crime de Bedford, Cupertino, Quebec e São Francisco. Acabamos de receber o último laudo do DNA. Todas as impressões digitais tiradas em loco coincidem e os traços de DNA também. Kingsley assentiu. Então, trata-se definitivamente de um só maníaco assassino. Não há dúvidas. Vamos encontrar o canalha. Às 6 horas da manhã, o corpo nu do delegado Sam Blake foi encontrado pela mulher do síndico
no beco situado atrás do edifício onde ficava o apartamento de Ashley Patterson. Ele fora esfaqueado e castrado. Capítulo 10. Eles eram 5. O comissário Dowling, 2 detetives da paisana e 2 policiais uniformizados estavam a pé na sala, olhando para Ashley, que estava sentada numa poltrona, chorando histericamente. A senhorita é a única pessoa que pode nos ajudar, disse o comissário Dowling. Ashley olhou para todos e assentiu. Ela respirou fundo várias vezes. Eu vou tentar. Vamos começar pelo princípio. O delegado Blake passou a noite aqui? Passou sim. Eu tinha pedido a ele. Eu estava desesperada de medo. Este apartamento tem um quarto. Isso mesmo. Onde o delegado Blake dormiu? Ashley apontou para o sofá, que tinha um cobertor e um travesseiro em cima. Ele passou a noite ali. A que horas a senhorita foi dormir? Ashley pensou um instante. Deve ter sido em torno da meia-noite. Eu estava nervosa. Nós tomamos um chá juntos e conversamos um pouco, até que me senti mais calma. Aí eu trouxe os cobertores, lençóis e um travesseiro para ele. Em seguida, fui para o meu quarto. Ela estava se esforçando para manter o autocontrole. Essa foi a última vez que a senhorita ouviu? Foi. E depois foi dormir? Não de imediato. Acabei tomando um comprimido para dormir. A próxima coisa que me lembro é de ser acordada pelos berros de uma mulher no beco. Ela começou a tremer. A senhorita acha que alguém entrou neste apartamento e matou o delegado Blake? Eu não sei, falou Ashley desesperada. Alguém tem entrado aqui. Chegaram até a escrever uma ameaça no espelho do banheiro. Ele me falou sobre isso ao telefone. Ela pode ter ouvido alguma coisa e ido lá fora investigar, disse Ashley. O comissário Dowling balançou a cabeça. Eu acho que ele nunca teria ido lá fora nu. Eu não sei. Isso é um pesadelo, gritou Ashley, cobrindo os olhos com as mãos. O comissário Dowling falou. Eu gostaria de dar uma olhada no apartamento. Vou precisar de mandado de busca? Claro que não. Fique à vontade. O comissário Dowling fez um aceno de cabeça para os detetives. Um deles entrou no quarto, o outro foi para a cozinha. Sobre o que a senhorita e o delegado Blake conversaram. Eu contei a ele sobre as coisas que andam acontecendo comigo. Ele ficou muito... Ela levantou o rosto e olhou para o comissário Dowling. Por que alguém iria matá-lo? Por quê? Eu não sei, senhorita Patterson. Nós vamos descobrir. O tenente Elton, o detetive que inspecionara a cozinha, estava parado à porta. Posso falar com o senhor instantinho, comissário? Com licença. O comissário Dowling entrou na cozinha. O que foi? Encontrei isso na pia, disse o tenente. Ele estava segurando pela borda da lâmina uma faca de carne manchada de sangue. Não foi lavada. Acho que vamos conseguir algumas impressões. Christoph, o segundo detetive, saiu do quarto para a sala e entrou apressado na cozinha. Estava segurando um anel de esmeralda incrustado de diamantes. Encontrei isso aqui na caixa de joias dentro do quarto. Atende a descrição de que recebemos de Quebec sob o anel que Jean-Claude Parent deu a Tony Prescott. Os três se entreolharam. Isso não está fazendo sentido algum, disse o comissário de polícia. Cuidadosamente, ele pegou a faca de carne e o anel e voltou para a sala. Estendeu a faca e disse: Senhorita Patterson, essa faca é sua? Ashley olhou para ela. É sim, pode ser. Por quê? O comissário Dowling estendeu o anel. A senhorita já viu este anel antes? Ashley olhou para este anel e balançou a cabeça. Não. Ashley respirou fundo. Nós o encontramos na sua caixa de joias. Eles observaram a expressão dela. Estava completamente atônita. Ela sussurrou. Alguém deve ter colocado lá. Quem faria alguma coisa dessas? O rosto dela estava pálido. Eu não sei. Um detetive entrou pela porta da frente. Comissário? Diga, Blake. Ele levou o detetive para um canto. O que você conseguiu? Encontramos manchas de sangue no tapete do corredor e no elevador. Parece que o corpo foi colocado num lençol, arrastado até o elevador e jogado no beco. Puta merda. O comissário Dowling se virou para Ashton.
Senhorita Peterson está presa. Vou informá-la dos seus direitos. Tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhorita num tribunal de justiça. Tem o direito de usar os serviços de um advogado. Se não tiver como pagar um advogado, um será indicado pelos tribunais para defendê-la. Quando eles chegaram à delegacia, o comissário Dowling falou: Tirem as impressões digitais dela. Podem autuá-la. Ashley passou pelos procedimentos como um autômato. Depois de concluídos, o comissário Dowling falou: A senhorita tem direito a fazer um telefonema. Ashley olhou para ele e falou, apática: Não tenho para quem telefonar. Não posso telefonar para o meu pai. O comissário Dowling esperou que Ashley foi levada para uma cela. Quero ser mico de circo se eu conseguir entender isso. Você viu o teste polígrafo dela? Eu seria capaz de jurar que era inocente. O detetive Christoph entrou. Sam praticou sexo antes de morrer. Nós passamos uma luz ultravioleta sobre o corpo dele e o lençol que estava enrolado. Obtivemos resultado positivo para sêmen e secreção vaginal. Nossa! O comissário Dowling grunhiu. Espere aí. Ele vinha protelando o momento em que teria de dar a notícia à irmã. Precisava ser agora. Ele soltou um suspiro e disse: Logo mais eu volto. 20 minutos depois, ele estava na casa de Sam. Olha, mas que prazer inesperado, falou Serena. Sam está com você? Não, Serena, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Isso ia ser difícil. Ela estava olhando para ele, curiosa. Pois não? Vocês tiveram relação sexual nas últimas 24 horas? A expressão no rosto dela mudou. O que? Nós... Não! O que você quer? Você não vai voltar, não é? Odeio ter de lhe dizer, mas ele... Ele me trocou por ela, não foi? Eu sabia que isso iria acontecer. Não posso culpá-lo. Eu era uma mulher terrível para ele. Serena, você morreu. Eu estava sempre gritando com ele. Não queria agir assim. Eu me lembro. Ele a pegou pelos braços. Serena, você morreu. E uma vez nós estávamos indo para a praia e... Ele estava sacudindo. Serena, me escute. Sam está morto. Íamos fazer um piquenique. Quando a fitou nos olhos, ele percebeu que ela o tinha ouvido. E aí nós estávamos numa praia e chegou um homem e disse, passe o dinheiro. Sam falou, mostre sua arma primeiro. O comissário Dowling ficou ali, parado, e deixou-a falar. Ela estava em estado de choque, negando o acontecimento. É sério, Sam. Eu quero que você me fale dessa mulher com quem ele fugiu. É bonita? Sam vive me dizendo que eu sou bonita, mas sei que não sou. Ele diz isso para me lisonjear, porque me ama. Ele nunca vai me abandonar. Ele vai voltar, você vai ver. Ele me ama. Ela continuou falando. O comissário Dowling foi até o telefone e discou um número. Mande uma enfermeira para cá. Ele foi até a irmã e a abraçou. Vai ficar tudo bem. Eu lhe contei sobre a vez em que eu e Sam... 15 minutos depois, chegou a enfermeira. Cuide bem dela, disse o comissário Dowling. Houve uma reunião no escritório do comissário Dowling. Ligação para você na linha 1. O comissário Dowling pegou o telefone. Alô? Comissário, aqui quem fala é o agente especial Ramírez, da sede do FBI em Washington. Temos algumas informações para o senhor sobre a série de assassinatos. Não tínhamos impressões digitais de Ashley Peterson no arquivo porque ela não tinha antecedentes criminais. E antes de 1988, o Departamento de Trânsito não exigia a expressão do polegar no estado da Califórnia para conceder a carteira de motorista. Prossiga. No início, achamos que poderia ter havido uma falha no computador, mas fomos verificar e... Durante 5 minutos que se seguiram, o comissário Dowling ficou ali ouvindo, com uma expressão de incredulidade estampada no rosto. Quando enfim falou, ele disse: Você tem certeza de que não há erro algum nisso? Não parece. Todas elas? Entendo. Muito obrigado. Ele desligou e ficou sentado um longo instante. Enfim, se levantou. Era do laboratório do FBI em Washington. Eles terminaram de fazer a verificação cruzada das impressões digitais nos corpos da vítima. Jean-Claude Parent, em Quebec, estava saindo com uma inglesa chamada Toni Prescott quando foi assassinado. Correto? Richard Melton, em São Francisco, estava saindo com uma mulher italiana chamada
Alec Peters quando foi assassinado. Todos assentiram. E ontem à noite, Sam Blake estava com Ashley Patterson, certo? O comissário Darling respirou fundo. Ashley Patterson, e daí? Tony Prescott, sim. E Alec Peters, então... Porra, são todas a mesma pessoa. Capítulo 11. Robert Coulter, o corretor de imóveis da firma Brunson e Coulter, abriu a porta com um floreio e anunciou: "Este é o terraço. Dá pra ver a Torre Coit daqui." Ele observou o jovem casal caminhar até a balustrada. A vista era magnífica. A cidade de São Francisco se expandia abaixo deles, formando um panorama espetacular. Robert Coulter viu o casal trocar um olhar e um sorriso furtivo e se divertiu com isso. Estavam tentando esconder a empolgação. O padrão era sempre igual. Compradores em potencial acreditavam que, se mostrassem muito entusiasmo, o preço poderia subir. Por essa cobertura duplex, pensou Coulter com ironia, o preço já é suficientemente alto. E ele estava apreensivo quanto ao poder aquisitivo do casal. O homem era advogado, e jovens advogados não ganham tanto dinheiro assim. Era um casal atraente, obviamente apaixonado. David Singer tinha um pouco mais de 30 anos. Era louro e parecia inteligente, com um cativante ar infantil. Sua mulher, Sandra, era muito bonita e carinhosa. Robert Coulter percebeu a barriga saliente dela e disse: "O segundo quarto seria perfeito para uma criança. Há uma pracinha a um quarteirão daqui e 2 escolas no bairro." Não deixou de perceber os dois trocando aquele sorrisinho secreto novamente. A cobertura duplex consistia numa suíte com um banheiro e um segundo quarto no andar de cima. No primeiro andar, havia uma sala de estar bem ampla e outra de jantar, uma biblioteca, uma cozinha, um terceiro quarto e 2 banheiros. Quase todos os cômodos tinham vista para a cidade. Robert ficou observando o casal dar mais uma volta por todo o apartamento. Eles pararam ao canto e conversaram um pouco, aos sussurros. "Eu adorei", disse Sandra a David. "E seria ótimo para o bebê. Mas, meu bem, será que nós vamos conseguir pagar? São $600.000. E mais as taxas", acrescentou David. "O lado ruim é que não podemos pagar hoje. O lado bom é que vamos ser capazes de pagá-lo na quinta-feira. O gênio vai sair de dentro da lâmpada mágica e a nossa vida vai mudar." "Eu sei", falou ela alegre. "Que maravilha! Então, vamos comprar?" Sandra respirou fundo. "Vamos sim." David abriu um sorriso, fez um amplo gesto com a mão e disse: "Seja bem-vinda à sua casa, Senhora Singer." De braços dados, eles foram até onde Robert Coulter os aguardava. "Vamos ficar com este apartamento", falou David. "Parabéns, é uma das melhores opções de moradia em São Francisco. Vocês vão ser muito felizes aqui." "Com certeza." "E tiveram sorte." "Não posso deixar de dizer-lhes que temos algumas outras pessoas interessadas nessa cobertura." "Qual é o valor da entrada?" "É um depósito de $10.000 agora. Já é bastante. Eu vou mandar preparar a papelada. Quando assinarem a proposta de compra e venda, serão mais $600.000 a pagar. $60.000 a pagar. E seu banco pode providenciar um plano de prestação mensal para quitação em 20 ou 30 anos. David olhou para Sandra. "Tudo bem. Vou mandar providenciar a papelada. Podemos dar mais uma olhada no apartamento?" perguntou Sandra, ansiosa. Coulter exibiu um sorriso benevolente. Pode olhar o tempo que quiser, Sra. Singer. Ele é seu." "Parece um sonho maravilhoso, David. Nem consigo acreditar que isso esteja acontecendo de verdade." "Pois está acontecendo." David a abraçou. "Eu quero realizar todos os seus sonhos." "Eu sei que quer, meu bem." Eles moravam num pequeno apartamento de 2 quartos no bairro da Marina, mas com a chegada do bebê, ficaria pequeno demais. Até o momento, não teriam como pagar pelo duplex na Colina Nova, mas quinta-feira seria o dia do sócio da Kincaid, Tubber, Rose e Ripley.
Firma internacional de advocacia onde David trabalhava, dentre os 25 possíveis candidatos, 6 seriam escolhidos para compartilhar o ar rarefeito da sociedade na firma. E todos concordavam que David seria um dos escolhidos. Kincaid, Turner, Rosen e Ripley, com escritório em São Francisco, Nova York, Londres, Paris e Tóquio, era uma das firmas de advocacia de maior prestígio no mundo. Costumava ser o alvo número 1 dos formandos das melhores faculdades de direito. A firma empregava a abordagem da varinha com a cenoura pendurada na ponta para os recém-chegados. Os sócios aproveitavam deles ao máximo, comprazendo-se com as extenuantes jornadas de trabalho dos iniciantes e jogavam-lhes sobre os ombros, como se fossem burros de carga, as tarefas mais árduas com as quais eles próprios já não queriam mais se aborrecer. A pressão era grande, trabalho para 24 horas por dia. Isso era a varinha. Os que ficavam aguentavam de tudo por causa da cenoura. A cenoura era a promessa de uma cota de participação societária na firma. Tornar-se sócio significava um salário mais alto, uma fatia da grande torta dos enormes lucros da empresa, um escritório bem amplo com um banheiro privativo e vista, viagens e negócios ao estrangeiro e inúmeras outras mordomias. David havia praticado o direito comercial na Kincaid, Turner, Rose e Ripley por 6 anos, e isso lhe trouxera benefícios mistos. A jornada de trabalho era hediondas e o estresse enorme, mas David, determinado a ficar até conseguir sua cota na sociedade, permanecera junto à empresa, sempre com um desempenho primoroso. Agora, afinal, era chegado o dia. Depois de se despedirem do corretor de imóveis, David e Sandra foram fazer compras. Compraram um berço, uma cadeira de bebê, um carrinho de bebê, um cercado e roupinhas. Vamos comprar alguns brinquedos para ele, falou David. Ainda há muito tempo para isso, riu Sandra. Depois das compras, eles passearam a pé pela cidade, ao longo do litoral na Gill Square, passando pelo Cannery e chegando a Fisherman's Wharf. Almoçaram no American Bistro. Era sábado, um dia perfeito em São Francisco para pastas de couro e belas gravatas de grife, ternos escuros e camisas discretas, embora também de grife. Um dia para grandes almoços e coberturas, dia de advogado. David e Sandra haviam se conhecido 3 anos antes, em um jantar na casa de amigos. David fora acompanhado da filha de um cliente da firma. Sandra era auxiliar de justiça em uma firma concorrente. Durante o jantar, David e Sandra trataram de uma discussão acerca da sentença de um caso político em Washington. À medida que as demais pessoas sentadas à mesa sentiam, a discussão entre os dois ficou cada vez mais acirrada. E, no auge da discussão, David e Sandra se deram conta de que nenhum dos dois se importava com a decisão judicial. Estavam se exibindo um para o outro, engajados numa dança de acasalamento verbal. David telefonou para Sandra no dia seguinte. Eu gostaria de concluir a discussão acerca daquela sentença, falou David. Acho que é importante. Eu também, concordou Sandra. Será que nós poderíamos conversar sobre isso jantando juntos hoje à noite? Sandra hesitou. Tinha compromisso para jantar. Está bem, disse, enfim. Hoje à noite, então. Ficaram juntos desde aquela noite. Exatamente 1 ano depois, casaram-se. Joseph Kincaid, sócio maioritário, concedeu ao fim de semana a David. O salário de David na Kincaid, Turner, Rose e Ripley era de $45.000 anuais. Sandra manteve seu emprego de auxiliar de justiça, mas agora, com a chegada do bebê, suas despesas iriam aumentar. Terei de abandonar meu emprego dentro de alguns meses, falou Sandra. Não quero uma babá criando nosso filho, meu bem. Quero estar aqui com ele. De acordo com a ultrassonografia, seria um menino. Nós vamos dar conta, assegurou-lhe David. A participação dele na sociedade do escritório ia transformar a vida deles. David começara a trabalhar ainda mais horas por dia. Queria a garantia de não ser relegado no dia da distribuição de cotas. Quinta-feira de manhã, enquanto se vestia, David assistiu ao noticiário na televisão.
Um repórter estava anunciando, esbaforido. Passamos agora uma notícia surpreendente. Ashley Patterson, filha do proeminente médico de São Francisco, Dr. Steven Patterson, foi presa sob suspeita de ser o maníaco assassino que a polícia e o FBI vinham procurando. David ficou petrificado diante do aparelho. Na noite de ontem, o comissário Dowling de Santa Clara anunciou a prisão de Ashley Patterson por uma série de assassinatos que incluíam a sanguinária castração das vítimas. O comissário Dowling informou aos repórteres: "Não há dúvida quanto a termos nas mãos a pessoa certa. As provas são conclusivas." Dr. Steven Patterson, a mente de David voltou no tempo, recordando o passado. Estava com 21 anos de idade e era calouro no curso de Direito. Certo dia, voltara da faculdade para casa e encontrara a mãe inconsciente no chão do quarto. Ligara para a central de emergências e uma ambulância havia levado a sua mãe para o Memorial Hospital de São Francisco. David tinha ficado na sala de espera até que o médico fora falar com ele. Ela vai ficar bem?" O médico hesitou em falar. E um dos nossos cardiologistas a examinou. "Ela está com insuficiência aguda da válvula mitral." "O que isso quer dizer?" indagou David. "Sinto muito, mas não há o que possamos fazer por ela. Está fraca demais para um transplante e a microcirurgia cardíaca é nova e arriscada demais." David sentiu-se enfraquecer. Quanto tempo ela... "Eu diria mais alguns dias, talvez uma semana." "Sinto muito, filho." David ficou ali parado, à beira do pânico. "Mas não há ninguém que possa fazer uma coisa por ela?" "Sinto muito ter de dizer que não. O único que talvez pudesse fazer alguma coisa seria o Steven Patterson, mas ele é um homem muito... Quem é Steve Patterson?" "O Dr. Patterson é o pioneiro das microcirurgias cardíacas, mas como todos os seus compromissos e a sua pesquisa, não há uma chance de..." Ele ligou para o Dr. Patterson de um telefone público no corredor do hospital. "Eu gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Patterson. É para minha mãe. Ela... Sinto muito. Não estamos aceitando novas consultas. O primeiro horário vago seria para daqui a 6 meses." "Ela não pode esperar 6 meses, gritou David. "Desculpa, eu posso passá-lo para o..." David bateu o telefone. Na manhã seguinte, David foi ao consultório do Dr. Patterson. A sala de espera estava lotada. Ele foi até a recepcionista. "Eu gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Patterson. Minha mãe está muito doente e..." Ela olhou para ele e falou: "Você telefonou ontem, não foi?" "Telefonei." "Eu já lhe disse, não temos mais horários para as consultas e não estamos marcando nada agora." "Eu espero", falou David, obstinado. "Você não pode esperar. O doutor está..." David se sentou. Ficou olhando as pessoas na sala de espera serem chamadas para atendimento, uma a uma, até que, afinal, ele foi o único que restou. Às 6 horas da tarde, a recepcionista falou: "Não há mais sentido esperar. O Dr. Patterson já foi para casa." David foi visitar sua mãe na UTI naquela mesma noite. "Você só pode ficar um minuto", advertiu a enfermeira. "Ela está muito fraca." Ele entrou no quarto e seus olhos se encheram de lágrimas. A mãe estava ligada a um balão de oxigênio, com tubos enfiados no braço e no nariz. Parecia mais branca do que os lençóis da cama. Seus olhos estavam fechados. David se aproximou dela e falou: "Sou eu, mamãe. Não vou deixar que nada lhe aconteça. Você vai ficar boa." As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. "Está me ouvindo? Vamos lutar contra essa coisa. Ninguém pode ir conosco, mamãe, enquanto estivermos juntos. Eu vou conseguir o melhor médico do mundo. Aguente firme. Eu volto amanhã." Ele se inclinou e deu-lhe um beijo leve no rosto. Será que ela vai estar viva amanhã? Na tarde do dia seguinte, David foi para a garagem do subsolo do prédio onde ficava o consultório do Dr. Patterson. O manobreiro estacionava os carros. Ele foi falar com David. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" "Estou esperando pela minha mulher", falou David. "Ela está se consultando com o Dr. Patterson." O manobreiro sorriu. Ele é um grande sujeito. Um dia desses, ele estava nos falando sobre seu carrão. David ficou em silêncio um instante, tentando se lembrar.
Um Cadillac? Manobrero balançou a cabeça. Não, não. Ele apontou para um Rolls Royce estacionado numa vaga no canto. Aquele Rolls ali. David falou. É isso mesmo. Acho que ele falou que também tem um Cadillac. Isso não seria uma surpresa alguma para mim. Falou no manobreiro, que saiu correndo para estacionar um carro que chegava. David caminhou despretensiosamente até a Rolls Royce. Depois de se certificar de que ninguém estava olhando, abriu a porta, entrou, escorregou para o banco traseiro e se jogou no chão. E ali ficou, desconfortavelmente espremido, torcendo para que o Dr. Patterson saísse logo. Às 6h15 da tarde, senti um leve balanço quando a porta da frente foi aberta e alguém se instalou no assento do motorista. David escutou a partida do motor e o carro logo começou a andar. Boa noite, Dr. Patterson. Boa noite, Marco. O carro saiu da garagem e David sentiu que estava fazendo uma curva. Aguardou mais 2 minutos, respirou fundo e se sentou no banco traseiro. O Dr. Patterson viu no espelho retrovisor. Se for assalto, não tenho dinheiro algum comigo, disse ele calmamente. Entre numa rua de pouco movimento e pare o carro. Dr. Patterson assentiu. David ficou observando, apreensivo, enquanto o médico entrava por uma rua sem movimento e parava encostado ao meio-fio. Eu vou lhe dar os trocados que tenho aqui comigo, disse o Dr. Patterson. Você pode levar o carro. Não há necessidade de violência alguma se... David já passaram para o banco da frente. Eu não vou assaltá-lo. Não quero o carro. O Dr. Patterson olhava para ele, aborrecido. Que diabo você quer? Meu nome é Singer. Minha mãe está morrendo. Eu quero que o senhor a salve. Houve um lampejo de alívio no rosto do Dr. Patterson, logo substituído por uma expressão de raiva. Marque uma consulta com a minha... Não há tempo pra porra de consulta nenhuma. David estava gritando. Ela vai morrer! E eu não vou deixar que isso aconteça. Ele estava fazendo um grande esforço para se controlar. Por favor, os outros médicos me disseram que o senhor é a única esperança que podemos ter. Dr. Patterson o estava observando, ainda apreensivo. O que ela tem? Ela está com uma insuficiência aguda na válvula mitral. Os médicos não querem operar. Dizem que o senhor é o único que pode salvar a vida dela. O Dr. Patterson balançou a cabeça. A minha agenda... Eu estou pouco ligando para sua agenda. É da minha mãe que estou falando. O senhor tem de salvá-la. Eu só tenho a minha mãe na vida. Houve um silêncio prolongado. David ficou ali sentado, com os olhos bem fechados. Ele escutou a voz do Dr. Patterson. Eu não prometo nada, mas vou vê-la. Onde ela está? David se olhou para o lado de frente, na UTI do Memorial Hospital de São Francisco. Vamos encontrar lá amanhã, às 8 horas da manhã. David teve dificuldade para conseguir que a voz saísse. Eu não sei como lhe... Lembre-se, eu não estou prometendo nada. Eu não gosto de levar sustos assim. Da próxima vez, garoto, é melhor usar o telefone. David ficou sentado, rígido. O Dr. Patterson olhou para ele. O que foi? Há outro problema. Ah, é? Eu não tenho dinheiro. Sou estudante de direito e tive de arranjar um emprego para me sustentar durante a faculdade. O Dr. Patterson estava olhando para ele. David falou apaixonadamente. Eu juro que eu vou encontrar um meio de lhe pagar, nem que leve a minha vida inteira. Não vou deixar de lhe pagar. Eu sei quanto custam os seus serviços e vou... Filho, eu acho que você não sabe. Eu não tenho a quem recorrer, Sr. Patterson. Eu... Estou implorando, por favor. Houve mais um silêncio. Que ano você está cursando na faculdade? Primeiro, acabei de entrar. Você parece ser capaz de me pagar? Eu juro. Vá embora. Quando chegou em casa, David estava certo de que seria preso pela polícia por sequestro e ameaça à integridade física. Sabe Deus mais o que, mas nada aconteceu. A questão em sua cabeça era se o Dr. Patterson iria aparecer no hospital. Quando David entrou na ala da UTI na manhã seguinte, o Dr. Patterson já estava examinando sua mãe. David observou, o coração palpitando e a garganta seca. O Dr. Patterson dirigiu a um dos médicos que estavam junto dele. Pode levá-la para a sala de operação A1, rápido.
Quando eles começaram a passá-lo para a maca, David falou quase sem voz. Ela vai... Vamos ver. 6 horas depois, David estava na sala de espera, quando o Dr. Patterson se aproximou dele. David se levantou em um pulo. Como é que ela... Ele teve medo de terminar a pergunta. Ela vai ficar bem. Sua mãe é uma mulher forte. David ficou ali parado, tomado por uma arrebatadora sensação de alívio. Fez uma oração em silêncio. Obrigada, Senhor. O Dr. Patterson o estava observando. Eu nem sequer sei seu primeiro nome. David, Senhor. Ora, David, você sabe por que resolvi fazer o que fiz? Não. Por 2 razões. As condições da sua mãe eram um desafio para mim. Eu gosto de desafios. E a segunda razão foi você. Eu não entendi. O que você fez foi o tipo de coisa que eu teria feito quando jovem. Demonstrou muita força de vontade. Agora, seu tom de voz mudou. Você disse que ia me pagar. O coração de David gelou. Certamente, senhor. Um dia. Que tal agora? David engoliu em seco. Agora? Vou lhe propor um trato. Você sabe conduzir? Sei sim, senhora. Pois bem, eu me canso muito dirigindo aquele carro enorme por aí. Você me leva para o trabalho todos os dias pela manhã e vai me pegar às 6 da tarde durante um ano. Ao final desse período, vou considerar os meus honorários pagos. Foi esse o trato. David levou o Sr. Patterson de casa para o consultório e vice-versa todos os dias e, em troca, Dr. Patterson salvou a vida da mãe de David. Durante aquele ano, David aprendeu a reverenciar o Dr. Patterson. Apesar das eventuais explosões de mau humor do médico, ele era o homem mais desapegado que David conhecera. Tinha vínculos profundos com obras de caridade e doava seu tempo livre a clínicas de atendimento gratuito. Durante os deslocamentos entre a casa, o consultório e o hospital, ele e David haviam mantido longas conversas. Em que área de direito você pretende se especializar, David? Penal, senhor. Por quê? Para poder ajudar um monte de marginais a se livrar da cadeia? Não, senhora. Há muita gente honesta nas mãos da justiça que precisa de ajuda. É essa gente que eu pretendo ajudar. Quando o ano acabou, o Dr. Patterson apertou a mão de David e falou: Somos kits. David não ouvia Dr. Patterson havia anos, mas sempre se deparava com o nome dele. O Dr. Patterson abriu uma clínica de atendimento gratuitos para bebês aidéticos. O Dr. Steven Patterson chegou a Quênia hoje para inaugurar o Centro Médico Patterson. O abrigo de caridade Patterson começou a funcionar hoje. Ele parecia estar em todo canto, doando seu tempo e seu dinheiro aos que nele precisassem. A voz de Sandra o arrancou de seu desvaneio. David, você está bem? Ele afastou os olhos do aparelho de televisão. Acabaram de prender a filha de Steven Patterson por aquela série de assassinatos. Que horror, disse Sandra. Eu sinto muito, meu bem. Ele deu à minha mãe mais 7 anos de vida maravilhosa. É injusto que uma coisa dessas aconteça a um homem como ele. É o maior cavalheiro que eu já conheci, Sandra. Não merece isso. Como poderia ter uma filha monstruosa desse jeito? Ele olhou para o relógio. Puxa, vou chegar atrasado. Você ainda não tomou café. Estou agitado demais para comer. Ele olhou de relance para a televisão. Isso aí, é hoje. É o dia da decisão da sociedade. Você vai conseguir, não há dúvida sobre isso. Sempre há uma dúvida sobre isso, querida. A cada ano, alguém que todos tinham a certeza de já está com o pé dentro acaba na ala dos perdedores. Ela o abraçou e disse: A firma tem muita sorte por poder contar com você. Ele se inclinou e a beijou. Obrigada, amor. Não sei o que faria sem você. E nunca vai precisar saber. Não deixe de me telefonar assim que receber a notícia, David. Claro, vamos sair para comemorar. E as palavras ficaram reverberando em sua cabeça. Anos antes, ele dissera isso a outra pessoa. Vamos sair para comemorar. E a mataram. Os escritórios da Kincaid, Turner, Rose e Ripley ocupavam 3 andares no edifício Pirâmide Transamérica, no centro de São Francisco.
Quando David Singer cruzou as portas, foi saudado com um sorriso de aprovação. Ele teve a impressão de que havia uma certa diferença na qualidade dos bons dias. Todos sabiam que ele estava cumprimentando o futuro sócio da firma. A caminho de sua pequena sala, David passou por um escritório recém-decorado, preparado para pertencer a um dos sócios escolhidos. Não conseguiu deixar de dar uma espiadela. Era amplo e bonito, tinha banheiro privativo, uma escrivaninha e cadeiras de frente para uma janela panorâmica com uma magnífica vista da baía. Ele ficou ali, parado, um instante, observando aquilo tudo. Quando David entrou nessa sala, sua secretária Holly disse: "Bom dia, Sr. Singer." A voz soou com um tom melódico. "Bom dia, Holly. Tenho um recado para o senhor. Pois não? O Sr. Kincaid gostaria de vê-lo em sua sala às 5 da tarde." Ela abriu um amplo sorriso. Então estava acontecendo de fato. Ótimo. Ela se aproximou de David e falou: "Acho que eu também devo lhe dizer que tomei um cafezinho hoje cedo com Dorothy, a secretária do Sr. Kincaid. Segundo ela, o senhor está no topo da lista." David sorriu. "Obrigada, Holly." "Quer um café?" "Ah, eu adoraria. Quente e forte e saindo." David foi até a sua mesa. Estava cheia de cartas e contratos e arquivos. Hoje era o dia. Finalmente. O Sr. Kincaid gostaria de vê-lo em sua sala às 5 da tarde. "O senhor está no topo da lista." Ele ficou tentado a telefonar para Sandra com a novidade. Algo conteve. "Vou esperar até que aconteça", pensou. David passou as 2 horas seguintes trabalhando no material que estava em cima da sua mesa. Às 11 horas, Holly entrou. "Tem um senhor aqui que quer vê-lo." Ele se apresentou como Dr. Patterson, mas não marcou. David levantou o rosto surpreso. "O Dr. Patterson está aqui?" "Está." David se levantou. "Mande-o entrar." Steve Patterson entrou, e David tentou ocultar sua reação. O médico estava envelhecido, com um ar cansado. "Olá, David." "Dr. Patterson, por favor, queira sentar-se." David ficou observando, enquanto ele pegava lentamente uma cadeira. "Eu vi no noticiário de hoje de manhã. Não sei como lhe dizer o quanto fiquei sentido." O Dr. Patterson fez um gesto cansado de reconhecimento, pois foi um impacto muito grande. Ele ergueu a cabeça. "Eu preciso da sua ajuda, David." "Claro," falou David com disposição. "O que eu puder fazer, qualquer coisa." "Eu quero que você represente a Ashley." Foi necessário um momento para que as palavras assentassem. "Eu não posso fazer isso. Não sou advogado criminalista. Não posso fazer a defesa." Dr. Patterson fitou bem nos olhos e disse: "Ashley não é criminosa." O senhor não está entendendo, Dr. Patterson. Eu atuo na área comercial. Posso recomendar um excelente... Já recebi telefonemas de meia dúzia dos melhores advogados criminalistas. Todos querem representá-la." Ele se inclinou para a frente na cadeira. "Mas nenhum está interessado na minha filha. Trata-se de um caso badalado. O que eles querem, David, é só se autopromover. Eles não ligam a mínima para ela." "Eu ligo. Ela é tudo que tem." "Quero que o senhor salve a vida da minha mãe. Ela é tudo que tenho," David falou. "Eu gostaria muito de poder ajudá-lo, mas..." "Quando saiu da faculdade, você foi trabalhar numa firma de direito penal." O coração de David começou a bater mais rápido. "É verdade, mas fui advogado criminalista de defesa durante vários anos." David assentiu. "Fui sim, mas eu saí dessa área. Isso foi há muito tempo e..." "Não foi há tanto tempo assim, David. E você me disse o quanto gostou de trabalhar com isso. Por que parou e foi trabalhar com direito comercial?" David ficou sentado, em silêncio por instantes. "Não é importante." O Dr. Patterson pegou uma carta manuscrita que a entregou a David. O advogado conhecia o conteúdo da carta, sem precisar ler. "Querido Dr. Patterson, não há palavras para expressar o quanto lhe devo e sou grato por sua enorme generosidade. Se algum dia houver alguma coisa em que eu possa fazer pelo senhor, peça-me. Eu farei sem questionar." David ficou de olhos pregados na carta, sem vê-la. "David, fale com Ashley." David assentiu.
Claro que sim. Vou falar com ela, mas eu... O Dr. Peterson se levantou. Obrigado. David ficou olhando enquanto ele caminhava porta fora. Por que parou e foi trabalhar com direito comercial? Porque eu cometi um erro e uma mulher inocente, a quem eu amava, está morta. Eu jurei que jamais tomaria a vida de alguém nas mãos outra vez. Nunca. Não posso defender Ashley Patterson. David apertou a mão do botão do intercomunicador. Holly, por favor, poderia perguntar ao Sr. Kincaid se ele pode me receber agora? Pois não, senhor. 30 minutos depois, David estava entrando no sofisticado escritório de Joseph Kincaid. O sócio maioritário da firma tinha pouco mais de 60 anos e era um homem monocromático cinzento em termos físicos, mentais e emocionais. Ora, disse ele, assim que David passou pela porta. Você é um jovem ansioso, não é mesmo? A nossa reunião estava marcada somente para 5 da tarde. David se aproximou da mesa. Eu sei. Vim aqui discutir outra coisa, Joseph. Anos antes, Joseph cometeu um erro de chamá-lo de Joey e o velho tiveram um acesso. Nunca me chame de Joey. Sente-se, David. David se sentou. Quer um charuto? Esses são cubanos. Não, obrigada. O que você quer discutir? O Dr. Steven Patterson acaba de sair da minha sala. Ele estava no noticiário hoje cedo, comentou Kincaid. Que momento difícil ele está passando. O que ele queria com você? Pediu-me para defender a filha. Kincaid olhou para David surpreso. Você não é advogado criminalista de defesa? Eu disse isso a ele. Ora, e então? Kincaid ficou pensativo um momento. Sabe, eu gostaria de ter o Dr. Patterson como cliente. Ele é um homem de muita influência. Poderia trazer muitos negócios para essa firma. Tem conexões com várias organizações médicas que... Há mais do que isso. Kincaid olhou para David, intrigado. Hã? Eu prometi que falaria com a filha dele. Entendo. Ora, acho que não há mal algum nisso. Converse com ela e depois encontre um bom advogado de defesa para representá-la. É isso que tenho em mente. Que bom. Estaremos ganhando alguns pontos junto a ele. Prossiga então. Ele sorriu. Tornarei a vê-lo às 5 da tarde. Perfeitamente. Obrigado, Joseph. Enquanto caminhava de volta à sua sala, David foi pensando consigo mesmo. Por que razão neste mundo Dr. Patterson iria insistir para que eu defendesse sua filha?